meus amigos, que alegria poder encontrar com vocês mais uma vez nesta semana, com o nosso projeto Compartilhar da Comunidade São Mateus. E daqui nosso olhar para o passado. Estamos aí no mês de outubro, relembrando algumas páginas preciosas da nossa história de luteranismo, e o trabalho e os pensamentos de Martinho Lutero nos vêm à memória, né, nesse tempo. E aí nós vamos oportunizar para você mais uma vez esse encontro também com algumas reflexões em torno do tema da Reforma Luterana. Como na semana passada a gente já teve algumas abordagens, eu vou retomar alguns pontos que são pontos importantes e trazer outros pontos que são novidades, de repente, aí nesse caminho de reflexão. Talvez alguma coisa que você já ouviu, que você já conhece, né? Porque olhar para a história é isso, né? A gente não muda a história, a gente lembra a história. E todos os anos nós lembramos a mesma história e com novos pensamentos, com novas formas de interpretar, porque nós vamos mudando na medida em que vamos sendo história também e nos transformando em história. O nosso dia a dia nos traz oportunidade de reflexões que vão ficando marcadas pelo nosso próprio amadurecimento pessoal, intelectual, espiritual, teológico, né? E a gente vai buscando novas direções. E sempre eu olhar para a mesma história, né? Eu tenho alunos, às vezes, em sala de aula que dizem: mas pastor, vai contar a história do Natal de novo? É a mesma história? Né? É a mesma história, não temos outra história de Natal. Porque a história do Natal é sempre a mesma, quem muda somos nós, né? E assim também é a história da Reforma. Então o convite que eu te trago é isso: vamos falar sobre a história conhecida, para que a gente possa refletir com a nossa novidade de ser, com o nosso momento agora, com as nossas transformações. A forma como olhamos para isso no ano passado, hoje já é diferente, né? Então esse é o convite para esse momento agora de recordações das histórias envolvendo aí a trajetória de Martinho Lutero e a Reforma Luterana, certo? Então vamos às nossas imagens aí que vai nos acompanhar também nesse período e para a gente poder buscar essas informações. Bueno, o que eu posso trazer para vocês então? Quando nós olhamos a história da Reforma, nós temos que pensar em história da Igreja. Né? A história da Igreja, ela começa bem cedo, bem antes de Lutero. Né? Na verdade, a gente fala em bases bíblicas do Antigo Testamento, nós vamos lembrando ali a origem da Igreja de Deus. Né? E a Igreja de Deus começou de uma forma muito simples. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, essa lembrança, né, de que a história da igreja é daquela igreja que começou debaixo da árvore. Quando Deus e Adão se encontravam todas as tardes lá no Jardim do Éden e buscavam ali oportunidade de conversa. Né? Nós não sabemos o teor das conversas, mas nós sabemos que havia sempre uma conversa entre Deus e o ser humano. E igreja é isso, é o ser humano conversando com Deus, né? Deus conversando com a humanidade. E ali então se constitui a primeira igreja. Né? Depois a gente vê que há um avanço nessa direção, quando a história prossegue, e nós vamos encontrar novamente Noé, depois do grande dilúvio, em que são necessários novos acordos, novas alianças, né? E a igreja vai estar presente mais uma vez aí, nesse contexto, né, de renascimento da humanidade a partir do dilúvio. E nós vamos ver que a primeira ação de Noé, ao sair da arca, foi uma atitude relacionada ao tema igreja. Ele levantou um altar ao Senhor. Ele quis recomeçar a sua história com Deus. Ele quis reescrever a história da humanidade com Deus. Né? Foi amando de Deus que ele construiu a arca e foi orientado por Deus que ele permaneceu dentro da arca, e agora, orientado por Deus, ele quer continuar a história, reescrevendo a história da humanidade, presente a igreja. Né? Daí nós vamos avançando nessa história vamos encontrar com Abraão, o grande personagem bíblico lá, com quem Deus faz uma aliança, e essa aliança é a aliança que firma a organização ou a presença da igreja, digamos assim, oficialmente agora. Deus fala para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. E essa nação será numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar.
e vocês serão o meu povo abençoado. Isto é a igreja. Né? E pediu para Abraão ser uma bênção no cenário onde ele vivia. Seja você uma bênção. A relação de Deus com a humanidade se dá novamente através de uma instituição de igreja. A igreja está presente aí. Então segue a igreja de Deus. Aí nós vamos encontrar com Jacó, na sequência, logo em seguida ali. E com Jacó Deus usa a expressão, né, de você ser o povo, chefe ou fundamento do povo de Israel. Isto é igreja. Né? Então Deus vai solidificando essa história de igreja. Depois nós vamos ver mais adiante com Davi, com Salomão, onde eles começam então a trazer uma ideia mais concreta, mais material assim, desta igreja que vai se constituindo, se organizando. Né? Salomão constrói o templo, né? E isso vai dando uma visibilidade para essa igreja dentro da história deste povo. E seguem com os reis e com os profetas, né? E a igreja vai seguindo o seu caminho. Nós chamamos isso de essa instituição, essa religião, né, que vai se criando aí, o judaísmo, que é a religião oficial então do povo bíblico, construída ali com Deus e os patriarcas. Né? Esse judaísmo tem suas bases na relação do povo com Deus. O objetivo é ter uma relação saudável entre Deus e as pessoas. Então a igreja vem acompanhando. Deus está entrando no mundo através desta religião organizada como judaísmo. Nós sabemos que existem também outros deuses e outras religiões que vão estar assim concomitando com esta história bíblica deste povo, com este Deus, com esses personagens. Nós vamos ver então no decorrer da história, né, de muitos anos de história, que pelo menos três grandes eixos se destacam na história das religiões, que são as religiões abraâmicas, tá? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Isso aí já começa a perceber que tem aí uma pequena divisão, né? Ou uma grande divisão, que são os significados que cada religião vai encontrar, que cada igreja vai encontrar, cada fundamento vai encontrar, para estabelecer a relação entre Deus e os homens. No cristianismo, então, que é a nossa vertente, onde nós estamos fundamentados, né, o cristianismo, ele se divide. Né? Com o tempo, ele também não fica único, ele fica dividido entre o católico, o ortodoxo e o protestante. São os três viés, pelo menos assim, mais conhecidos do cristianismo, né? Então, de novo, a gente já vê uma divisão. Existem tensões dentro da igreja que vão gerando as divisões dentro da própria igreja. A igreja nunca foi um espaço assim único e cristalizado. Ele é um espaço dinâmico, é orgânico e é dinâmico, né? Porque ele se transforma. A igreja, ela se transforma, ela acompanha, ela evolui, ela se movimenta dentro de eixos que são significativos. Então a história da reforma está dentro dessa dinâmica também, desse movimento da igreja, que se questiona, se avalia, estuda a si mesma, propõe mudanças, traz reflexões, ensina caminhos, mostra, avança, retrocede, vive tensões, reconhece suas tensões, e se reorganiza diante das dificuldades que são impostas aí, né? Os teólogos estão sempre à frente dessas reflexões e nem sempre isso é muito harmonioso, isso muito tranquilo, muito assim em paz. Às vezes é debaixo de sofrimentos e dores que isso acontece. E o cristianismo, ele tem essa característica também, né? Nós vamos ver que há uma divisão no cristianismo aqui, do cristianismo romano, por exemplo, né? Que provocou inclusive uma separação, um cisma, né? Entre as igrejas, a igreja latina e a grega. Ou seja, o Ocidente e o Oriente não se encontram dentro das suas identidades, né? E a identidade da igreja se vê dividida por uma questão geográfica aqui agora, né? Está separado. Lá em Roma tem uma linha de pensamento, lá em Constantinopla tem outra linha de pensamento. E é a mesma igreja católica. E ela vai se configurando
de uma forma diferenciada, né? Uma com um viés um tanto mais político e a outra com um viés um pouco mais centrado na fé e no cristianismo, na fé cristã. Então, chamada então Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa a partir do ano de 1054. Então, Roma e Constantinopla constituem dois polos de igreja cristã, né? E esses dois polos, eles têm características distintas, como eu falei para vocês. Roma tem um caminho mais político misturado com a religião. A gente reconhece isso e a gente vai ver na história dessa igreja. E Constantinopla tem uma linha que preserva mais a espiritualidade como a essência da religião. Então essas duas características distinguem profundamente as duas igrejas que vão se restabelecendo, se redesenhando dentro da história da humanidade. Tá? A gente vai ver que com o tempo o sistema papal romano ele começa a encontrar um processo de decadência, né? Porque esse envolvimento da igreja com a política esmorece, fragiliza a estrutura da igreja que se baseia em Cristo, que é a pedra fundamental. No momento em que essa pedra fundamental ela vai sendo deixada de lado e outros interesses começam a tomar espaço, isso vai gerar então conflitos também e um sistema que a gente vai reconhecer na história que é um sistema decadente, né? Então começam lá grandes dívidas, né, dessa igreja papal romana em função aí das suas escolhas, né? Vamos ver que eles têm um movimento dentro da igreja de arrecadação de dinheiro a qualquer custo, porque estão endividados, né? Nessa ânsia de ser uma igreja mais política, mais centrada nos movimentos políticos, eles acabam precisando de muito dinheiro para dar conta dessa demanda. E a influência, então, agora política da nobreza vai começar a fazer parte da igreja. Então, os verdadeiros conhecedores da religião, eles vão sendo afastados. E os nobres vão comprando os títulos dentro da igreja e vão ocupando cargos de destaque dentro da estrutura da igreja, mesmo sem conhecimento religioso, apenas com interesses políticos, né? Então existe uma perda de noção de espiritualidade nesta igreja. E com isso, então, o afastamento dos religiosos, né? Que vão sendo excluídos, na verdade, da igreja. E nesse afastamento começam a surgir, fruto desse afastamento, começam a surgir as ordens religiosas. Uma das primeiras ordens que surgiu foi a ordem de Francisco de Assis, que se retira, né, na Itália, se retira do centro da vida religiosa, do seu próprio lugar, da sua própria cidade, e cria e se refugia no mato, formando um movimento religioso lá, né, dos franciscanos. E com isso, isso se transforma em uma ordem religiosa que vai preservar alguns aspectos que estão sendo ameaçados lá dentro do sistema papal romano, né? Dentro das estruturas antigas da igreja, há muita corrupção. Então esses vão se retirando para fugir daquela corrupção. E eles vão se tornando responsáveis pela preservação da memória dessa igreja. Até documentos que eles vão levando junto e reflexões que eles acabam fazendo que a igreja ela não quer mais fazer. Então a gente vai ver uma sequência de ordens religiosas como as clarissas, os maristas, os beneditinos, os jesuítas, as carmelitas e assim por diante, né? São ordens religiosas que acabam preservando muito as essências da igreja cristã. E nesse contexto surge Martinho Lutero, 1483, nascimento de Martinho Lutero, né? A princípio, filho de um minerador, que ia ser um advogado, que o pai queria que ele estudasse direito, e ele vai ser um estudante de direito. E ele tem, então, suas experiências também ali, seus conflitos, ele acaba olhando também o seu contexto, reconhecendo, ele era muito religioso, né? E acontece aquele evento, né, na vida de Martinho Lutero, em que ele está voltando para casa, depois de um tempo de estudos lá, uma tempestade, ele muito atemorizado com a ideia da morte, ele cai do cavalo e acaba
pedindo que Deus liberte ele da morte, e que se a santa dele, que era a Santa Ana, intercedesse por ele e livrasse da morte, ele ia se tornar um padre, um religioso, né? Foi o que aconteceu, ele não morreu e ele acabou então cumprindo a sua promessa, deixou o direito de lado e foi para o estudo da teologia, entrou num convento, chamado convento então dos eremitas agostinianos, isso aconteceu em 1505, tá? E aí Lutero começa então os seus estudos de teologia, e logo cedo, já em 1507, ele já é ordenado sacerdote, e realiza então os seus estudos teológicos mais profundos, aonde ele vai encontrar as verdades bíblicas que até o seu tempo, até os seus dias, estavam sendo escondidas por aquela estrutura de igreja interessada mais em política do que em religião. Eles desfocaram a igreja da espiritualidade, da palavra de Deus, fizeram a Bíblia desaparecer do meio do povo, e aí eles tinham liberdade para ensinar o que queriam. E o Lutero vai lá dentro dessa Bíblia e vê, mas tem coisa que está sendo ensinada errada, né? O Lutero começa a ficar em conflito com aquilo que ele estuda e ele precisa pregar como um sacerdote, e aquilo que a igreja quer que ele pregue. Então, aí começa o seu conflito. Lá na Alemanha, então, esse conflito abre espaço e Lutero vai se estruturando agora dentro da sua busca também. A vida de Martinho Lutero foi de 1483, no dia 10 de novembro, até o dia 10 de fevereiro de 1546. Então, uma vida relativamente curta por tamanho de tudo aquilo que ele fez. E aqui o marco histórico, né? Tem uma pequena charge que eu vi essa semana, que ele está lá com um martelo pregando as teses na porta da igreja, daí ele diz, o problema não está na porta, o problema está na teologia, não está estragada a porta, o que está estragada é a igreja, né? E o Lutero, então, no dia 31 de outubro, ele coloca lá à vista as suas primeiras reflexões, 95 teses de reflexões sobre pontos que a Bíblia ensinava de um jeito e a sua igreja ensinava de outro, e que ele achava que ele não podia abrir mão disso e deixar o povo nessa ignorância. Então começa aí o marco histórico do dia 31 de outubro, que a gente está celebrando essas semanas aí, nesse mês de outubro. Qual que nós podemos considerar como ponto central desses debates? Tá? Debates sobre a salvação das pessoas não depender daquilo que elas fazem por si mesmas, mas daquilo que Jesus fez por todos. A salvação não pode ser comprada por dinheiro, nem por obras ou ações. Isso estava sendo ensinado no tempo de Lutero, né? Que as pessoas que a salvação dependia daquilo que as pessoas faziam, né? E que elas tinham que comprar a sua própria salvação. Então esse movimento é um movimento que Lutero lidera na direção de colocar as pessoas em contato com a palavra de Deus. E ele vai então defender como verdade única: a salvação é um presente gratuito de Deus atribuído às pessoas pela fé em Cristo. Não é aquilo que as pessoas fazem que torna elas salvas, mas é aquilo que Cristo fez por elas. A salvação, ela é cristocêntrica, né? E aí nós precisamos estar em conexão, em comunhão com esse Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé cristã. Aí um grande conflito começa a surgir, né? A igreja de Lutero vendia a salvação através de um documento como esse que tem essa imagem aí, né? Que era um passe livre para o céu, um documento das indulgências. E como a igreja estava muito endividada na época, por outros procedimentos que tinham feito, de empréstimos bancários com outros países, inclusive, a igreja de Roma precisava achar dinheiro de qualquer jeito. E eles acharam que esse seria um caminho, vender a salvação, aterrorizar as pessoas com a ideia da morte e do inferno, e vender a salvação como alternativa à saída segura, né? Então tinha lá um grupo de teatro que andava nas cidades fazendo terror com peças teatrais falando do inferno, fogo, destruição e morte. E terminada a apresentação, eles apresentavam o caminho da salvação, a indulgência. Então o pessoal vendia tudo que tinha para juntar dinheiro para ir lá comprar o passe da salvação, perdão dos pecados. Podia comprar os pecados já cometidos, tinha um preço, os pecados ainda do futuro que iam ser cometidos, outro preço, e tinha até aqueles que podiam comprar pelos seus familiares que estavam lá no purgatório, segundo o ensinamento da igreja daquela época, né? Podiam também ser removidos de lá por um investimentozinho aqui, né? Então os preços variavam de acordo com o produto que a pessoa queria.
E o Lutero vai combater isso. Essa é uma grande batalha de Lutero, né? O que ele queria? Voltar para aquilo que a Bíblia diz, que a salvação é gratuita. É para lá que nós temos que voltar. Estamos no caminho errado, na direção errada. Ele começa a contar isso para as pessoas, ele começa a pregar isso, ele começa a ensinar sobre isso. Né? E as 95 teses, elas giram muito em torno disso, né? Do que está acontecendo ali. Para que as pessoas tivessem segurança do que Lutero estava falando, Lutero sempre teve por propósito, e todas as suas manifestações e todos os documentos teológicos de Lutero, a Bíblia é o centro de tudo. Ele não está inventando, ele está mostrando a Bíblia para as pessoas, né? E o quanto que a sua igreja estava distante dessa Bíblia. Então ele olha para Romanos 1,17, né? E se vê encorajado e comprometido e responsável para contar para as pessoas que aquilo que estava sendo feito estava errado. Diz lá em Romanos, né? Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, terá vida eterna aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então, isso não pode ser mudado. Essa verdade tem que estar na frente de tudo. Então, se a igreja está fazendo errado, vendendo indulgência, vai ter que parar com isso. Então, com isso, Lutero acaba mexendo numa vespeira, né? Porque, imagina, fonte de renda da igreja vai ser agora abalada. Lutero se torna uma ameaça para essa fonte tão preciosa de arrecadação. E Lutero continua, né? Ele vai citar Efésios capítulo 2, onde diz, então, a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele mostrou por meio de Cristo Jesus. Então, olha que clareza nesse texto, né? Não tem como ensinar diferente, não tem como fazer aquilo que a igreja estava fazendo lá naquela época. Estava errado mesmo. Então, Lutero botou, esse texto está aqui, gente, estava lá. É mais um pedacinho da Bíblia que eu trago para vocês verem onde é que está, né? E ele vai continuar ainda com isso, ele vai, olha, está escrito ainda lá, ó, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez, o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Claríssimo esse texto também. Não podemos descartar textos como esses. A teologia tem que ser construída em cima dessas verdades. Não pode ser alterada. Lutero segue na defesa dessas verdades. Com isso, Lutero, como eu disse para vocês, ele cutucou uma vespeira muito grande e a igreja não quis saber de dialogar com ele nesse sentido. Tentou de todas as formas calar a boca, fazer desistir, fazer parar. Lutero não parava. Cada vez ele falava mais. Cada vez ele publicava mais, cada vez ele era mais conhecido, mais respeitado, e isso levou Lutero a ser excomungado da sua igreja, né? Na igreja católica da época. Sempre é importante lembrar isso, né? Quando nós falamos de igreja católica, aquela igreja católica do tempo de Lutero, que hoje não existe mais, né? Mas aquela igreja expulsou Martinho Lutero, né? Dia 13 de janeiro de 1520, Lutero foi expulso lá. E dia 26 de maio de 1520, Lutero foi banido e ele acabou se escondendo no castelo de Wartburg, porque mesmo que ele foi excomungado, ele não parou de falar. Então a igreja resolveu meio que dar um parar nele e quiseram fabricar um suposto sequestro, né, para fazer Lutero desaparecer. Só que os amigos de Lutero protegeram Lutero e sequestraram Lutero antes e esconderam Lutero, então, no castelo de Wartburg. Há 2 anos ele ficou lá, recluso e escondido, até que a poeira baixasse, mas não ficou parado, ele ficou traduzindo a Bíblia. Deixa aqui, me dá aqui o livro da Bíblia, que naquela época não era conhecido em alemão, era o país dele, a cidade dele. Não, o povo precisa conhecer a sua própria língua, né? Vamos lá, vamos traduzir a Bíblia. Então, Lutero fez uma tradução importante da Bíblia, que depois então se tornou publicável,
e conhecida para que o povo pudesse olhar onde Lutero estava falando, que não tinham conhecimento disso. A Bíblia, além de estar escondida, quando aparecia era um outro idioma que eles não sabiam ler, né? Então Lutero entrega a Bíblia em alemão para que o povo pudesse ler e entender o que ele estava falando, né? E em 1522, então, 2 anos depois desse evento, ele volta para as ruas, né, da sua cidade e continua a rezar missas, seguindo os seguidores que foram atrás dele são chamados de luteranos, né, como um apelido pejorativo, né, de que estão aí por aí querendo fazer moda, né. Mas Lutero não fica incomodado com isso, ele segue, né. E logo, em 1530, já começa a surgir uma reorganização da igreja. Essa igreja que vive essa tensão, esse conflito, ela começa a se reorganizar. E surge então aquele documento que eu já falei para vocês na semana passada, que é na cidade de Augsburgo, a Confissão de Augsburgo, que é o primeiro documento oficial da igreja luterana, onde os confessores colocam em papel aquilo que eles pensam, e defendendo as verdades sobre os erros da igreja, e colocando a palavra de Deus na frente, né? Então aí surge, digamos assim, a estruturação de uma nova igreja. Esse é o contexto então do trabalho e obra de Martinho Lutero, né? Só para a gente poder refletir um pouco, para a gente ver que tem uma essência que precisa ser reconhecida da igreja luterana. A essência é a palavra de Deus. A palavra de Deus pregada clara e puramente para todas as pessoas poderem ler, ouvir e estudar. Isso é o que nós ainda temos como compromisso como luteranos hoje. A nossa igreja luterana precisa ter um compromisso com a palavra. As estruturas todas podem ser questionáveis, mas a palavra não pode ser questionável. Palavra, evangelho e sacramentos precisam estar à frente e no centro dessa igreja que somos nós hoje, a igreja luterana. Então é importante para a gente poder preservar isso também, que todos os debates nossos, que todas as tensões nossas dentro da igreja possam nos conduzir para a palavra. Centralizados na palavra, nós seguiremos mais seguros. Certo, gente? Então era isso. Obrigado pela presença de vocês. Seguimos aí com o pedido da bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Fica um abraço para você, até a próxima semana. Tchau, tchau.